Como posso levar a existência de Deus a um filho que diz que não acredita em religião ou espiritualidade, que é contra qualquer religião? Talvez a dificuldade sua esteja no método. Não leve religião para ele. Porque as religiões, elas são frascos de bebida. As pessoas ficam brigando pelo frasco e não bebem o que tem dentro, porque a gente tem que beber o que tem dentro do frasco, que é a espiritualidade. Faça ele conhecer de espiritualidade. Coloque ele para praticar yoga. Leve ele para conhecer coisas desse tipo. Em vez de você trazê-lo para dentro de um contexto, não, religião é isso aqui, esse livro aqui, você vai estudar isso aqui. Deixa ele sentir a vida. Leva ele num local para ele fazer meditação. Leva ele para conhecer. E aí, discuta a alimentação. Vamos fazer uma alimentação diferente em casa e tente ganhá-lo, já que ele tem tanta resistência à religião. Estou falando isso porque ele tem resistência à religião. Leva ele por outro caminho, leva pelo caminho da espiritualidade. Apresenta para ele outros saberes, que não esses convencionais ocidentais, que ele deve ter rejeição. Igreja, sacerdotes, cristianismo, devem falar que o cristianismo é uma religião opressora. Então, sugere para ele para conhecer as religiões orientais, mostra para ele a Cabala, para ele conhecer. São conhecimentos muito interessantes, e aí isso vai despertar nele uma coisa que é mais importante do que a religião, que é a busca da espiritualidade. Quando ele começar a ver os aspectos do espiritual e perceber, por exemplo, ele vai para um grupo de yoga, perceber que tem um monte de jovem que está fazendo yoga também, e aí pelas portas do fundo ele vai se aproximar da espiritualidade, e quando ele começar a trabalhar isso, aí dá para você entrar. Allan Kardec trata disso no livro O que é o Espiritismo, em que ele diz, se a pessoa não acredita em Deus, nem comece a discussão, nem fale nada, não adianta. Se ele não tem o princípio da ideia de um Criador, não adianta. Então você precisa primeiro construir nele essa aproximação com a ideia do espiritual, com a ideia de algo espiritual, e aí ele vai se aproximar por aí. E à medida que esse sentimento da espiritualidade, que no orientalismo, eles não trabalham muito a ideia de Deus, de uma lei que tem que seguir, como é a nossa herança judaico-cristã, que é uma lei, tem que seguir, se não seguir, Deus vai punir. Eles não trabalham dessa forma, assim, você tem que se aproximar do divino, tem que identificar a sua vida. Eles falam muito menos desses aspectos das consequências, e sim do prazer dessa aproximação. Faça, de repente, esse experimento. Aí em Belo Horizonte deve ter alguns núcleos de yoga, e aí você também pode ir junto até para dar um estímulo para ele, participar, ou alguma amiga que participa, você leva, insere ele, para ele não ir só, ele tem que se sentir acolhido lá dentro, e aí se ele for participando, vai despertar as questões espirituais nele, e depois da construção desses rudimentos de espiritualidade, aí você pode lá na frente começar a conversar com ele sobre outras questões mais aprofundadas, porque naturalmente a reencarnação vai surgir, e aí você vai ter a chance de entrar e puxar o fiozinho para trazê-lo para mais perto de outros conceitos tão importantes para a nossa vida.